Olá, família virginiana, seja muito bem-vinda ao Vinícius Castro Tarô. Farei a previsão para o coletivo do signo de Virgem. Se essa leitura não ressoar contigo, solta. Veja também um vídeo do seu ascendente, Lua ou Vênus, para que você tenha uma melhor compreensão desta leitura. Durante essa leitura, nós iremos analisar 3 casas. Após a análise destas 3 casas, nós iremos trazer o anjo cabalístico de número 16, Recamiá, que irá reger energeticamente esta mesa para você. Espero que nessa leitura tenha uma mensagem de carinho, de incentivo, um presente para você virginiano, um presente para você virginiana. Bem, na casa 1, na energia do presente, nós temos o carro, o arcano maior de número 7. Na casa 2, na energia do passado, ou acontecimentos do passado, que irá influenciar o presente, nós temos um 7 de espadas. E na casa 3, na perspectiva de futuro, ou acontecimentos futuros, nós temos o 7 de ouros. Vamos ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Sobre o carro, nós temos um rei de paus. Ainda nesta vibração, temos também a carta do 9 de espadas. Sobre o 7 de espadas na casa 2, nós temos o mundo, o arcano maior de número 21. Ainda nesta energia, nesta vibração, temos também a carta do 4 de espadas. Sobre o 7 de ouros, na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, nós temos a carta da rainha de paus e também vejamos a energia, a vibração do arcano maior de número 14, a temperança. Gratidão, virginiano, virginiana. Nós vamos utilizar o Lenormand, o baralho cigano, para ampliar um pouco mais a compreensão sobre estas casas. Se você ainda não é inscrita aqui no canal, mas se no decorrer dessa leitura sentir a conexão amorosamente em seu coração, se inscreva, deixe o seu like, ative as notificações para que você possa sempre receber o nosso conteúdo e contribuir energeticamente com essa leitura e com as próximas leituras. Desde já, eu sou extremamente grato a ti, pelas mensagens de carinho, de incentivo para comigo e para com o canal. Gratidão. Sobre o carro, nós temos a energia do coração, a carta de número 24. Sobre o 7 de espadas, nós temos a carta das alianças, a carta de número 25. E na perspectiva de futuro, acontecimentos futuros, sobre o 7 de ouros, nós temos a carta da árvore, a carta de número 5. Bem, virginiano, virginiana, a energia do presente ela será regida pelo carro, o arcano maior de número 7. O carro traz aqui uma influência do signo de Câncer, muito movimento, só que esse movimento ele tem que ser centrado um pouco mais em você e para você. É tanto que você traz aqui uma certa preocupação para com o masculino. Tenha um pouco aqui de cuidado, porque essa pessoa é um pouco egóica, ela está centrada apenas em si. Então, o tarô pede aqui para você focar um pouco mais em você, nos teus projetos, nas tuas metas, nas tuas intenções, seguir um pouco mais aqui o caminho do teu coração. As coisas tendem a ganhar força e velocidade, porque aqui é vitória rápida e segura, enfrentando uma situação com determinação. O carro traz progresso, energia do progresso e do movimento, mas que você precisa exercer um pouco mais o controle da tua vida. Impulsionar para as tuas ações, para aquilo que você deseja,
né? É preciso controlar o eu inferior em busca, né, de uma nova jornada, porque o carro é sempre a perspectiva de avançar em direção a um objetivo. E você avançando em direção a esse objetivo com maior clareza, mas precisa centrar um pouco mais em você. E há necessidade aqui de deixar algo para trás, para que o novo possa surgir, porque novas oportunidades, superação de sofrimento, sem criar aqui, eu diria, expectativas, porque às vezes nós criamos expectativas sobre as coisas ao qual nós não deveríamos. Até porque abaixo, como eu disse anteriormente, nós temos um rei de paus e um 9 de espadas. Então, às vezes você esquece de focar nos teus desejos, que seria aqui mais importante, para focar na atenção e no desejo dos outros. Porque essa energia aqui do Rei de Paus pede para que você foque nos teus desejos mais fortes e apaixonados. A necessidade aqui de consumar suas experiências. Então você tem que trazer essa liderança, carismática que há dentro de ti, essa confiança brilhante. Então cuidado aqui com o egocentrismo, né, das outras pessoas para contigo. Apesar de você estar lidando aqui com o masculino extremamente sociável, que parece ser o centro das atenções, mas é uma pessoa focada na energia do ego, é centrado em si mesmo e não pensa aqui de forma coletiva. Por isso que o tarot está pedindo para você soltar as preocupações, né, um sentimento de medo, uma preocupação com o futuro dentro do relacionamento ou com tua segurança emocional. É como se a comunicação e a confiança entre você e essa outra pessoa estivesse enfraquecida. Aqui uma certa dificuldade em lidar com os seus próprios medos e receios. Então tem que ter esse cuidado, porque essa preocupação excessiva, essa ansiedade, ela pode gerar problemas, né? Doenças. Então esse sentimento de culpa acaba afetando o corpo físico. Ou é como se você estivesse aqui fazendo uma tempestade em copo d'água, e a falta aqui do sono, né, justamente em decorrência dessa preocupação excessiva, pode afetar, negativar a sua saúde. Então tenha aqui esse cuidado, né, e preste atenção a essas questões, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. Na casa 2, na energia do passado, acontecimentos do passado, temos mais alianças, né? Porque a carta da aliança traz essa perspectiva não só no campo afetivo e sentimental, mas também pode ser aqui nas relações profissionais ou nas relações de amizades. Adeque o que eu estou falando à sua realidade, mas cuidado aqui porque há uma desonestidade, uma manipulação, uma traição, exigindo aqui um pouquinho mais de cautela e atenção da sua parte. É a necessidade de confrontar as mentiras, avaliar a honestidade dentro das relações ou refletir sobre as suas próprias ações dentro delas e não permitir que esses erros do passado aconteçam aqui novamente no presente. Então, o 7 de espadas é alguém que rouba 5 de 7 espadas. Tem que ter um pouquinho de cuidado também com a tua energia material. Então, aqui é a dissimulação, a decepção, roubo, traição, alguém agindo na sombra, sendo desonesto, mas que você precisa usar de persuasão, né, para que você obtenha respostas em relação a essas questões do passado, se você assim as não tiver, e colocar um ponto final nestas questões, ou, como eu disse anteriormente, não permitir que esses erros do passado aconteçam no presente. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, né? É uma leitura para o coletivo. Abaixo nós temos o mundo e o 4 de espadas. Esse 4 de espadas é a necessidade aqui de tirar um momento de descanso, de reflexão sobre essas coisas que vêm acontecendo. Então é a necessidade de silêncio, de introspecção, devido essa energia do 9 de espadas na casa aqui do presente, que traz uma certa ansiedade, estresse,
né? Uma energia de medo, mas não se preocupe, o teu mentor, o teu guia está aqui velando, né, sobre ti. Então precisa de calma e paz na mente. Na realidade, você precisa tirar um tempo para você, um final de semana, procurar relaxar, procurar respostas também por meio da meditação, dormir bem, deixar essas preocupações de lado, trazer um pouco mais aqui de serenidade e solidão para os teus pensamentos, porque aqui é reclusão em busca de cura, de firmeza, né, para as tuas ideias ou de ideias vindas aqui a partir da tranquilidade. Então, às vezes, o 4 de espadas representa aqui que o casal precisa de um tempo, né, para relaxar, para reavaliar a relação, ou para se preparar, né, para uma nova fase dentro dos relacionamentos. Então, algumas preocupações aqui que o tarô aponta é justamente dentro dessa relação com o outro. Mas tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade. Até porque o mundo é uma carta, né, que traz essa perspectiva de fim de ciclos. É uma carta, o arcano maior de número 21 no tarô, que fala sobre as conclusões. Então é você abrir caminho para algo novo, um novo ciclo, uma nova jornada. Aqui possa ser que haja a proximidade de alguns casais, maior unidade e integridade, mas para outros aqui pontos finais, porque tudo é uma lição, né? É aprender também com o ritmo da vida, trazer celebração. Então isso é uma consciência e um conhecimento completo, onde você terá tudo aquilo que você precisa. Se você entender e compreender que a outra pessoa não mudará, às vezes você tenta viver, né, nessa diferença, e é isso que torna a relação aqui saudável. Mas ao mesmo tempo, onde não há diálogo, onde não há compreensão, aqui é fim de um ciclo, né? Fim de uma conclusão, né, para que você possa iniciar algo novo. Então, é dentro dessa perspectiva de expansão, novas oportunidades e a aprendizagem. Isso também vai depender um pouquinho aqui do seu diálogo com a outra pessoa e, como eu disse anteriormente, deixar um pouco de lado as preocupações. Tentar adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo, né, do signo de Virgem. Se você precisar de uma leitura particular com sua energia, com a sua vibração, aqui na descrição do vídeo tem um link para o meu WhatsApp, como vai aparecer em algum local aqui da tela a indicação do meu número. Eu terei o maior prazer de te orientar através do tarô e do baralho cigano. Na perspectiva de futuro, nós temos um 7 de ouros sobre a árvore. Aqui é um certo posicionamento e uma energia de liderança dentro do campo do trabalho. Mas para aquelas que não estão trabalhando, há uma necessidade de paciência, de compreensão correlacionada às questões materiais dentro do seio familiar. É como se você estivesse aqui falando para pessoas, orientando pessoas. Então, às vezes, os resultados aqui são demorados, mas você precisa prestar atenção aos detalhes. Aqui é empenho, trabalho. Então, é uma carta que traz um pouco de lentidão. Você plantando novas sementes, mas você vai colher no futuro. Então, cuidar um pouco mais do cotidiano, mas você também precisa aqui se posicionar, falar, né, para a família, porque aqui você traz a energia da liderança. A árvore traz essa perspectiva. E aqui também fala de novos projetos. É tanto que abaixo nós temos a energia da temperança, a energia, né, de Sagitário, que pede para que você ouça um pouco mais a voz da intuição. A temperança também pede moderação, focar nas tuas virtudes. Às vezes nós damos, muita atenção às nossas falhas, mas é preciso também dar atenção às virtudes, né? Então, você é uma pessoa virtuosa, há coisas boas em você, porque você está alimentando um aspecto negativo. Então, você não deveria fazer isso. Então, é ecletismo, é mediação, é unificação, né? A carta da temperança é unificação de forças opostas para que você possa criar algo. Até porque ouvir e entender a outra pessoa
trará harmonia, trará equilíbrio. Então, é a energia das diferenças, dos opostos. Isso é que torna os relacionamentos ricos e excitantes. A temperança traz esta perspectiva. Ouça a voz da intuição. Há aqui, né, um anjo te intuindo, vibrando, pedindo para que você siga os teus caminhos. Até porque nós temos também a Rainha de Paus, e essa Rainha de Paus requer que você transite um pouco mais entre o mundo material e espiritual. Há muita sedução, né? Charme, carisma, beleza. Tem que usar essa energia, né? Aceitar os convites que virão. Aqui é algum tipo de evento social e você estará extremamente sociável. Então precisa aceitar esses convites para que você irradie aqui a tua luz de dentro, alimente desejos, paixões, extraia, né, não só o melhor de si, como das outras pessoas, né, que estão à sua volta, e você sendo aqui muito desejado, muito desejada, irradiando aqui a tua luz de dentro. Tenta adequar o que eu estou falando à sua realidade, pois essa leitura é uma leitura para o coletivo do signo de Virgem. O anjo que vai reger energeticamente esta mesa é o anjo de número 16, Recaminhar. O salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 87 e a mensagem diz o seguinte: proteja-se das pessoas que não cumprem com o que prometem. Ao invocar este anjo, ele lhe dará forças para se manter fiel à sua família e a fazer as mudanças que você julgar necessárias. Recaminhar, anjo de número 16, o salmo para a conexão com este anjo é o salmo de número 87. Bem, como eu disse na leitura anterior, eu disse para você deixar aqui um comentário que nós iremos ler no final desta mesa, e eu recortei aqui, tirei o comentário da Ana Paula, e ela diz assim: gratidão por sua leitura, que Deus te abençoe, Ana Paula, de Uberaba, Minas Gerais. Ana Paula, gratidão pelo carinho, que a Suprema Energia Divina te abençoe infinitamente. Gratidão aqui pelo apoio, eu sou muito grato pelo carinho. E se você também quer ver aqui o seu comentário lido por mim, deixe o seu comentário, que eu terei o maior prazer de ler aqui no final dessa leitura. Se possível também, Ana e as outras pessoas que estão ouvindo e vendo esse vídeo, se inscreva lá no nosso canal, no outro canal, no Vinícius Castros, deixe o seu apoio, se inscreva, veja os nossos vídeos para que a gente também possa aqui continuar produzindo o conteúdo de tarô. Gratidão, paz e muita luz, beijos em seu coração e a gente se vê em breve.